Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Será que nós podemos fazer o mesmo que Jesus fez com o chicote no templo? Eu estava lendo no Evangelho de Marcos a descrição. Marcos é muito objetivo, enfatizando as ações, os verbos, e ele diz que foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou Jesus a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Interessante, o Evangelho de Marcos relata o que Jesus fez, não menciona que ele usou o chicote, mesmo os outros evangelhos não mencionam que Jesus chicoteou alguém. Ele com o chicote talvez demonstrasse energia ou a revolta dele contra o comércio do templo. Mas a descrição em Marcos já nos dá uma ideia de que Jesus estava ali com energia, expulsou os que vendiam com uma autoridade grande, com energia. Eles entenderam que Jesus os estava expulsando e saíram. Realmente, Jesus derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombas. E no mais não permitia que ninguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Bom, os evangelhos divergem um pouco nos detalhes. Segundo Marcos, Jesus entrou no templo no domingo de Ramos, já era tarde, ele olhou tudo e saiu, foi para o Monte das Oliveiras pernoitar lá, talvez em Betânia, uma vilazinha ali. E no dia seguinte, cedo, a segunda-feira, voltou, quando ele encontrou a figueira sem fruto e amaldiçoou e entrou no templo. Foi na segunda-feira que ele pegou o chicote e ficou ali expulsando os vendilhões do templo. Como Jesus estava cercado por uma multidão, as autoridades do templo, os religiosos, não ousaram enfrentar Jesus, porque achavam que os adeptos de Jesus poderiam usar de violência. Então eles se limitaram a ficar observando. E Jesus não passou pouco tempo ali, não foi algo assim de meia hora, não, porque o dia ficou tarde. Jesus foi cedo para lá e o dia ficou tarde. Ele foi de novo pernoitar no Monte das Oliveiras. E depois, então, isso na terça-feira, ele veio de novo para o templo e os discípulos verificaram que a figueira tinha secado. Foi na terça-feira, então, e o texto diz que faltavam 2 dias para a festa da Páscoa, ou o sacrifício do Cordeiro. Nós entendemos que o sacrifício do Cordeiro seria naquela quinta-feira, porque devia cair no dia 14 do primeiro mês. A ordem de Deus não era cumprir o dia semanal, mas o dia numérico do mês. A Páscoa teria que ser celebrada no entardecer do dia 14, 14º dia do primeiro mês, que nós entendemos caía naquela quinta-feira, quando Jesus foi então preso e na sexta-feira foi crucificado. Nós estamos então na terça-feira, quando Jesus, segundo o Evangelho de Marcos, quando Jesus estava com energia ali fazendo as coisas. Ele fez na segunda-feira. Na terça-feira ele foi abordado pelas autoridades, que quando Jesus andava, então na terça-feira Jesus andava pelo templo e os principais sacerdotes, escribas e anciãos abordaram Jesus
e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? Bom, Jesus argumentou: vocês querem saber a autoridade? Então vamos conversar sobre a autoridade. Para começar, a autoridade que João Batista recebeu era do céu ou dos homens? E aí eles foram para um canto argumentar e não quiseram responder. Se eles dissessem que a autoridade de João Batista era de Deus, então Jesus diria: pois é, nessa mesma autoridade que eu vim. Mas eles não quiseram reconhecer a autoridade de João Batista. Por outro lado, eles tinham medo de dizer que João Batista era um homem qualquer. E então disseram que não sabiam, ou seja, não queriam enfrentar o povo, mas não queriam reconhecer que eles não tinham aceitado o ministério de João Batista. Então, eles fingiram que não sabiam. Jesus disse: então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Se vocês não definem o que é autoridade espiritual, afinal de contas, a autoridade aqui na terra é de quem manda, são os romanos agora. Isso é muito importante para nós. Você está no morro, tem um tráfico ali, o tráfico é autoridade. Você tem que respeitar a autoridade de quem está ali mandando. Mas a autoridade dentro do templo, que supostamente era consagrado a Deus, seria a autoridade espiritual, a autoridade de Deus. E Jesus queria dizer: eu estou aqui na autoridade do meu Pai. Aliás, ele disse mesmo isso: a casa de meu Pai seria chamada casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores, comerciantes utilizando a religião para faturar dinheiro. Será que hoje tem muita gente assim? Quando você assiste um pregador pregando bonito na internet, viralizando, o que você pensa? Ele tem um amor muito grande por Deus, é por isso. Quando vai a uma igreja, faz campanha, pede dinheiro, e você então fica pensando: eles estão querendo dinheiro para fazer prosperar a obra de Deus, eles querem ganhar almas, é para isso que eles estão pedindo dinheiro lá. Jesus chamou de salteadores, comerciantes da religião. A pergunta é: nós podemos fazer a mesma coisa hoje? Podemos entrar com um chicote numa igreja, na hora de campanha, pedindo dinheiro? Nós podemos lá e... Alguns bandidos já fizeram isso, de vez em quando eles fazem. É que também isso não é muito divulgado, mas bandidos entram na hora que o dinheiro está sendo recolhido das ofertas, eles vão lá e assaltam e levam o dinheiro embora. Isso já tem acontecido, mas será que é para nós, justiceiros em nome de Deus, irmos lá pegar um chicote e proibir aquela igreja de ficar arrecadando dinheiro? Não, não podemos fazer isto por Deus, porque não recebemos essa autoridade específica para isto. Nós não fomos chamados por Deus para usar o chicote, não fomos chamados por Deus para sermos palmatória do mundo, não fomos chamados por Deus para tirarmos o joio do meio do trigo. A nós não foi dada essa autoridade, mas a Jesus foi. Jesus recebeu aquela autoridade, não dos homens, não dos romanos, mas de Deus, para exortar a população a não fazer da casa de Deus casa de comércio. Hoje em dia, o que mais tem aí é a igreja atrás de dinheiro, mas nós não temos que meter o chicote ali, não recebemos essa autoridade de Deus. A ordem de Jesus é: deixai o joio crescer junto com o trigo. No dia da ceifa, o Senhor vai saber separar, mas agora não é para nós querermos separar. Então vamos fazer o quê? Deixe. Eles estão fazendo aquilo lá para quem quer ir lá e estão pedindo dinheiro para quem dá dinheiro para eles. Então não se meta com aquilo, mas na sua casa você vai fazer a mesma coisa? Você vai andar atrás de dinheiro dos irmãos? Vai querer dinheiro do dízimo dos irmãos para você? Você vai atrás do dinheiro dos irmãos? Nem o apóstolo Paulo foi atrás do dinheiro
dos irmãos, você vai querer fazer a obra de Deus pedindo, recebendo dinheiro dos irmãos? Pois é, nós temos a obrigação diante de Deus de botar a nossa casa em ordem. Onde você é autoridade, a questão aqui é autoridade. Você é autoridade na sua casa, no seu trabalho, você é o patrão, a firma é sua, você vai ser responsável diante de Deus. Onde você é autoridade, vai ser responsável diante de Deus. A questão é autoridade. Se você não é autoridade lá naquela igreja que só vive atrás de dinheiro, lá você não é autoridade, então não é para você ir lá. Mas e lá no centro espírita, no centro de Umbanda, também você não é autoridade lá. Você tem que amar e não ir lá para consertar nada lá. Mas na sua casa, no seu âmbito, onde você está, na sua firma, dentro da sua família, se você é autoridade ali, então Deus vai cobrar de você atuação. Se você permitir a sua casa, sua família, sua igreja, sua célula, seu âmbito andar atrás de dinheiro, você vai pagar caro diante de Deus. O que Jesus fez demonstrou a ira de Deus contra transformar a igreja em comércio. Quando alguém é um profissional de religião, está atrás de dinheiro da igreja, já está incorrendo na condenação que Jesus deixou ali quando expulsou os vendilhões do templo. Se você está se transformando num vendilhão, num interesseiro em dinheiro, cuidado. Pode estar debaixo da ira de Deus, mas principalmente como cristão, onde você é autoridade, no seu carro, na sua casa, na sua família, no seu âmbito, na sua empresa, use da autoridade para que ali seja consagrado a Deus. Você tem feito isto?